leite e voltasse no outro dia pro jogo. Porque ele também teve que trabalhar muito. O Messi até 2010 não tinha gol de falta. Aí começa a fazer gol de falta. Aí você pega o quanto que ele começa a melhorar em outras estatísticas do jogo e tal, porque ele começa a melhorar o jogo dele. Você trabalha... Então os dois são muito trabalho. Cara, foi muito bom estar lá no mesmo período que os dois. Era muito bom de ver, cara. Maiores enfrentamentos entre os dois. O que eu vi foi... Eu vi que o Cristiano Ronaldo vira o jogo com o Real Madrid com 1 a menos aos 40 do segundo tempo no Camp Nou. Tem um que eu acho que é o último clássico, que acho que os dois marcam. O último clássico entre eles. É um 2-2. Acho que o Barcelona faz 1-0 com o Suárez, o Real Madrid empata com o Cristiano, o Messi faz 2-1 e o Bale acho que faz o 2-2, alguma coisa assim. Mas enquanto eu tava lá, não teve tantos assim. Por exemplo, teve final de Champions que o Barça chegou, o Real Madrid caiu na semi. Aí eu vi muitos grandes jogos do Cristiano, mas não contra o Barça. Final de Champions tinha que ter rolado, né? Que foi Barça-Juve, né? Pô, era os dois no auge, cara. Era os dois no auge, 2015. Se encontrando na final da Champions. Se encontrando na final da Champions. Então eu não peguei tantos entre eles, confrontos diretos, jogaços assim. Mas eu vi muitos jogos do Cristiano. Eu cobri bastante Champions, primeiras temporadas, eu fiz muito jogo em Madrid. E ele ia jogar 1 ou 2 vezes por ano em Barcelona. E do Messi eu vi mais de 150 vezes, cara. Absurdo. Eu conseguia perceber quando ele tava entediado. Hoje o Messi tá num tédio, Barcelona, Retafe aqui e tal. E ele ficava escorado na ponta, tocando de lado. Aí se os outros não resolviam, aí lá pros 15 do segundo tempo ele fazia... Ele se ligava um pouquinho e fazia 1, 2 gols e terminava com o jogo. Era absurdo. Puta, cara, assim, né? Porque a galera fala... Isso é muito bom de falar da La Liga, assim... futebol brasileiro é chato, mano. Imagina o Messi indo pra um Barcelona e um Osasuna. Puta, eu vou ficar aqui, meu irmão, andando aqui. Acho que um fez o outro ser. O Cristiano fazia 2 gols, o Messi queria fazer 3. Aí o Messi era campeão ano, o Cristiano queria ser campeão no ano seguinte. Um fez o outro ser. Pô, é muito difícil se manter motivado 15 anos. Esses caras só se mantiveram porque eles olhavam o que o outro tava fazendo e queriam fazer igual. E o maior jogo do Messi que tu viu? Acho que foi contra o Bayern. Ou contra o Liverpool. Cara, o contra o Bayern é um absurdo, 3-0. Aquele gol dele contra o Boateng, que ele deixa o Boateng caindo, aquele ali é um absurdo. Contra o Liverpool, 3-0, que ele faz aquele gol de falta. O cara buga, né? Cara, é um drible que buga a mente do maluco a ponto dele travar e cair. Ele não consegue... Cara, e depois ele vai dar uma cavadinha de direita contra o Neuer. De direita, com o pé ruim contra o Neuer. É absurdo. Contra o Liverpool, aquele gol de falta, eu tava atrás do gol. E é engraçado porque é muito rápido. Entre uma bola sair de um pé de um cara e ela bater no fundo da rede. Não tem 1 segundo. E dá tempo de passar tanta coisa na sua cabeça. Você vê ela fazendo a curva, você fala, caralho, ela vai passar da barreira. Você fala, eu acho que vai entrar. Mas tava de muito longe. E isso tudo passa antes dela chegar. Quando ela chega na rede, o Alisson ainda quase pega. O Alisson passa muito perto. E entra, você fala, caralho, o que eu acabei de ver? E tava atrás, assim, Se não tem rede, ela quase que dava em mim, assim. Puta, mano, tu viu esse gol ali, assim, cara. Eu tenho um vídeo no celular ainda, tá? É absurdo. É muito foda, aquilo ali é muito foda. Teve um contra o Manchester United, na fase anterior também. Ele dá uma caneta no Fred e faz um golaço, assim, também. É o Phil Jones marcando ele com uma faixinha na cabeça. O coitado do Phil Jones desesperado contra ele. Mas eu vi muitos, assim. O do Messi eu não consigo nem contar quantos. Vi muitos jogos. Quantos jogos? Mais de 150. Muitos absurdos, assim. Absurdos. Eu não vi ele ganhar Champions em loco só. Porque eu cheguei em 2015 e eu não fui pra final de Berlim. Eu fiz toda a fase de mata-mata e tal, não sei o quê. A final não. E depois o Barça começou a bater muito na trave. Tomava uma goleada aqui, tomava um 4-0 do Liverpool ali e tal. Então eu peguei um tanto de quase e não peguei o time ganhando. Mas, pô, era cada final de semana sair de casa feliz porque você ia ver ele jogar de novo, cara. Você pegou basicamente a temporada... Pegou o Messi ali... todo no Barcelona, né? Chegou a pegar o Ronaldinho, não, né? Não. Ronaldinho saiu em 2010. 2010. Então você pegou essa fase do Messi. Aí eu sempre pensei 2008. Sempre pensei nisso, assim. O catalão, que tem, tipo, a tua idade ou a minha, assim. Aí o cara viu, em loco, já indo pro jogo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e viu o Messi. É muito jogador pica. Sem contar os outros, os fodões, assim, né? O prime do futebol brasileiro, o cara viu, no time dele. E talvez, assim, um dos melhores da história. O cara é um pouquinho mais velho, viu Maradona pisando lá. Mas o Maradona lá não jogou tão bem, né? Ele jogou bem no Napoli. Mas viu, né? Tem o Maradona no time dele. Caralho, isso é muito louco. Se te colocam numa sinuca dessa de ser daqueles que nem aceita falar de discutir, como eu, por exemplo, não aceito. Ou você fala, não, o Messi é o maior da história. Tem discussão de ser o maior da história. Então, Eu acho que ele é o melhor da história. Eu não acho que ele é o maior. O maior é o Pelé, porque o Pelé jogou numa época que, para as pessoas gostarem de futebol, elas tinham que ir no campo.
E o Pelé fez o futebol ser o que ele é. Fez o futebol ser bonito, atrativo, ofensivo. Se não tivesse um jogador como ele, acho que o futebol não teria se transformado. As histórias que as pessoas contavam sobre o Pelé, dos gols e tal, acho que isso fez o mundo do futebol virar o que virou. O futebol quando nasce na Inglaterra, ele é um esporte mais brutal. É outra coisa, né? é isso. O Pelé transforma o esporte, fora todos os números, os títulos, essas coisas e tal. Uma com 17 Absurdo. anos. 17 anos e tal. Quantidade de gol. Pô, tinha muito campeonato estadual, muito amistoso e tal. Pô, mas se você pega contra os grandes times, ele tem média de 1 gol por jogo quase contra todo mundo, cara. Time do Brasil e de fora do Brasil. E tinha muito amistoso naquela época, que era muito valioso pra quem tava disputando um amistoso. Cara, isso a galera não entende, a molecada nova não entende, cara. Você imagina você ter um time que é tão foda, ou um jogador que é tão foda, que aí vão contratar o seu time para viajar o mundo. E não é a galera assim... Não, vai lá o Real Madrid, contrata o Santos e o Pelé para jogarem contra o Real Madrid. Vai o Milan... Por favor, o melhor time do mundo, vem aí jogar contra mim. Aí vai, né? E, sei lá, enfim, excursões na Europa. Isso não é uma parada, mano. O cara ia contratar o seu time brasileiro para jogar contra esses maiores times do mundo, né? Contratar o time e levar lá. Acho que o Santos jogou, cara, 6 vezes contra o Barcelona na história. 6 ou 7. 7. 5 na época do Pelé. Aí jogou no Mundial e depois jogou aquele jogo do Neymar. O esse é o maior erro com o Claudinei Oliveira de técnico e o Neilton no ataque. Mas é assim, o Neilton já teve aqui. Na época do Pelé, você pega assim, quantos jogos o Santos fez contra o Milan? A maioria na época do Pelé. Teve o Mundial, mas também os amistosos. Quanto fez contra a Juventus e tal? A maioria dos jogos que o Santos fez, e que algum time brasileiro seria contra os times europeus, foi na época do Pelé, porque eles contratavam o Pelé pra ir jogar. Então acho que ele é o maior por conta disso. Não, e agora, só pra completar, a gente... Aí uma visão de Nova York, né? E mano, na Times Square, não sei se a galera tem essa noção, tem uma loja chamada Pelé Soccer, gigante. Sim. E abriram a mesma na Flórida também tem. Também tem, né? Eu vi uma imagem. E agora, até o Trump, mano. Falou. Falou do Pelé, pô. Ele falou, tinha um jogador que eu via quando pequeno aqui... chamado Pelé. Não que uma opinião do Trump seja irrelevante. Não, mas assim, de onde... Sim, mas você pega que até um idiota... Exatamente. Na hora de lembrar de alguém... Né, onde chega a imagem do cara. Então, sim, ele é o maior por isso. É por isso. A imagem que ele levou e tal, fora que era um jogador perfeito, a imagem que ele levou. A parada que eu acho é um argumento que o Xavi usa e que eu concordo. Hoje tudo é mais difícil. Porque hoje você pega vídeo, mapa de calor, estudo, esquemas táticos, não sei o quê. Não sei se foi aqui que o Felipe Luiz falou que todos os jogos na Espanha, a cada final de semana, todo técnico montava um esquema para parar o Messi. Foi aqui, né? Foi. E que por 10 anos ninguém conseguiu, cara. Todo mundo montava um esquema especial pra parar o Messi. Todos os jogos. E ninguém conseguia. Com todo tipo de ferramenta possível. Porque na época do Pelé você não tinha essas ferramentas. Você mandava dar uma porrada, né? Quebra ele, enche de porrada e tal. Na época do Messi já não tinha o quebra ele. Assim, o futebol hoje é muito mais protegido que antes. Mas os esquemas táticos, as coberturas... Você conseguir estudar pra onde que ele dribla, pra onde que ele chuta. E ele continuar fazendo... Pô, por tanto e tanto tempo, com todos os números, com todas as conquistas e tal... Eu acho que ninguém jogou tão bem, num nível tão difícil como ele. Ah, mas o Pelé hoje em dia e o Messi naquela época... Pô, essa é uma pergunta que não dá pra fazer porque não dá pra saber. Eu acho que o esporte evolui. Então, assim, no basquete, os de hoje são melhores que os de antes. No vôlei... Pô, você pega uma final de Wimbledon agora... Outro dia eu tava vendo, que apareceu assim na rede social... Final de Roland Garros de 83. Ninguém dava uma bola forte perto da rede. Era bola alta, balão pra cá e pra lá, lento. Hoje é tudo rente à rede, muito rápido. Todo saque é acima de 200 por hora. Até pouco tempo, só o Andy Roddick que sacava mais de 200 por hora. Hoje todo mundo saca mais de 200 por hora, todos os saques. Então, todos os esportes evoluíram muito. Você tem um cara que tem por 15 anos, feito tanto, ganhado tanto, nesse esporte que evoluiu tanto, pra mim ele é o melhor. Daqui a muito, vai ter outro melhor que ele. Mas isso não diminui o fato do Pelé ser o maior. O maior. Quem transformou o esporte foi o Pelé. É um bom argumento. Bom argumento. Seguinte, ó, eu só queria que você, pra terminar, também falasse sobre Luiz Henrique Guardiola, mano. Que é muito foda, assim, você tem o maior técnico aí dos últimos tempos, é o Guardiola. Muitos tratam, nesse momento, o maior técnico do mundo, Luiz Henrique. Os dois jogadores do Barcelona, técnicos do Barcelona, assim, e muito diferente também, né? Primeira imagem que eu